Olá, meus amados, vamos fazer aqui uma videoaula para que nós possamos trabalhar o nosso conteúdo dessa semana, que vai ser a Mesopotâmia. A gente vai começar a trabalhar hoje a Mesopotâmia. Vamos dividir esse material em 3 aulas. Hoje nós vamos concentrar nossos estudos nos babilônios, tá bom? E para a gente começar, é claro, a gente vai começar com um mapinha. Então, e para a gente começar, nós vamos ver aqui esse mapa, né? Um mapa da Babilônia da época do Hammurabi, que foi um dos grandes reis, né, da Babilônia no mundo antigo, do 2º milênio antes de Cristo. Reparemos aqui que nós temos a região aqui do Golfo Pérsico, onde a gente vai ter a foz dos rios Tigre, aqui o rio Tigre, o texto está em inglês, mas isso para a gente não é um grande problema, e do rio Eufrates, tá? Por isso nós chamamos de Mesopotâmia, meio. Então, é a terra entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Só para que a gente possa poder entender, né? Essa região mais ao norte é uma região mais árida, em que é menos fértil. E aqui mais ao sul é uma região muito mais irrigada, mais próxima à foz dos rios Nilo, mais próxima às foz, né, a foz do uma região mais fértil, próxima ao rio Tigre e ao rio Eufrates. Bom, então a gente vai começar trabalhando com nossos slides e nós iniciaremos com mais ou menos 1900 a.C., lá no início do 2º milênio antes de Cristo. É uma civilização bastante antiga, bastante pretérita, quando um novo processo de invasão territorial dizimou a dominação dos sumérios, suprimiu os sumérios. Os sumérios são importantes para nós também porque eles são os inventores da escrita. Tá? O povo que inventou a escrita foram os sumérios, de maneira cuneiforme. Faziam as escritas em pedacinhos de madeira. Outra herança que nós temos dos sumérios foi a epopeia, a saga de Gilgamesh, que conta lá a história do dilúvio na versão dos sumérios, bastante interessante. E também os acários, na região da Mesopotâmia. Agora, os amoritas, um povo oriundo da região do sul do deserto árabe, vão fundar ali uma nova civilização, que vai ter a Babilônia, que é o nosso objeto de estudos hoje, como a sua civilização principal. Somente no século XVIII, então um pouco depois, né, lá pelos anos de 1700 e alguma coisa, é que o rei babilônico Hammurabi, famoso Hammurabi, do Código de Hammurabi, nós temos aqui o Hammurabi em pé, diante do Deus Sol. O Deus Sol, né, diante do Deus Céu, que é o Deus Anu, tá? Ele vai ali apresentar o seu código de Hammurabi. Ele vai instituir o grande e primeiro império, aí sim, o imperador Hammurabi passa a ser imperador, o Império Babilônico. Sob seu comando, a cidade da Babilônia se transformou em um dos mais prósperos e importantes centros urbanos de toda a antiguidade. Então, virou uma grande civilização, uma organização social altamente complexa, com desigualdade, né, com diferenciações sociais, com homens mais ricos, com homens mais pobres, com relação de escravidão também, inclusive. Tal importância pode até mesmo ser conferida na Bíblia, onde ocorre uma longa menção ao zigurate de Babel, a famosa Torre de Babel, que nós hoje não temos mais. Ela não existe mais, foi destruída. Mas o zigurate era uma grande construção feita, né, com pedras, que vai se elevando, porque também como uma visão religiosa, se aproximar mais dos deuses. Obviamente que os babilônios eram politeístas, que eram construídos, né, na Torre de Babel, em homenagem ao deus Marduk. Marduk é o deus da sabedoria, é o deus babilônio da sabedoria. Ele é sempre representado com um animal híbrido, que vai ao seu lado. De fato, são várias as construções, estátuas e obras que nos remetem aos tempos áureos da civilização babilônia, à época de Hammurabi. Bom,
Além de promover a unificação dos territórios mesopotâmicos, o rei Hammurabi também ficou muito famoso porque ele vai, né, apresentar o primeiro código de leis escritos que chegou até nós. Tá? Então, as leis serão escritas e vão chegar até nós. E quem vai deixar essa herança para a gente é o nosso Hammurabi, chamado Código de Hammurabi, que tratava de diversas coisas. Tá? Falava de crimes, crimes domésticos, questões familiares, questões comerciais, direito de herança, falsas acusações, então a calúnia, falso testemunho, discutia também sobre roubo, sobre a recepção do roubo, discutia sobre estupro. Então, ele é um documento que era muito também rico e muito rigoroso. Está em pedra, aqui a gente vê aqui. Tá? Ele, inclusive, também falava sobre a cerveja, sobre a produção, comércio da cerveja também. Então, ele é um documento importante para os historiadores, claro, obviamente. E sobre a preservação das propriedades. Tudo isso entre muitos outros assuntos mais. A inspiração necessária que esse conjunto de leis escritas fosse elaborado repousa na antiga lei do talião, olho por olho, dente por dente. Tá? Então, se um escravo briga com outro escravo e ele mata o outro escravo, ele pode ser morto. Ele provavelmente vai ser morto. Se você é um comerciante, mais ou menos rico, e você mata um escravo de uma outra pessoa, você vai pagar essa outra pessoa dando um escravo seu a ela. Então, é um conjunto de leis que tem lá o seu código, né, e o seu rigor. Observem, né, que o rigor das punições dirigidas a um escravo não era o mesmo imposto a um comerciante. É olho por olho, dente por dente. Mas não trata do mesmo jeito, com o mesmo nível de punição, pessoas de diferentes condições sociais. Tá? Esse vai ser o famoso Código de Hammurabi. Mesmo promovendo tantas conquistas e construindo um Estado bastante organizado, os babilônios não conseguiram invadir uma onda de invasões depois da morte de Hammurabi. Ou seja, depois da morte de Hammurabi, o Império Babilônio tendeu a se fragmentar, a se fragilizar. Ao mesmo tempo que povos como os hititas, que também são citados na Bíblia, cassitas, vão tomar, né, parcelas do domínio babilônico. Então, vão enfraquecer os babilônios. Até que o povo assírio, que depois a gente vai ver em outras aulas, um povo guerreiro, extremamente forte, com um exército muito pujante, vai invadir e tomar a Babilônia. Os assírios chegaram a achar que haviam destruído definitivamente a Babilônia, mas a história não foi bem assim. Entre os anos, né, 1300 e um pouco antes de 600 a.C., eles foram dominados pelos assírios. Não vai até 600, não. É um pouco antes disso aí. Aqui, o longo, né, temporal, 1300, 1600, está um pouquinho esticado. Por volta de 612, há uma sublevação, olha lá, né, de povos dominados, e a invasão dos amoritas e caldeus instituíram o fim do Império Assírio. Então, ele vai ser ali fragilizado, destruído, inclusive, melhor, né? Não só fragilizado, destruído. E a organização do Segundo Império Babilônico. Então, só para a gente poder recapitular. O primeiro Império Babilônico, lá com Hammurabi. E agora o Segundo Império Babilônico, com, veremos, Nabucodonosor. Nabucodonosor II, há um primeiro que é muito mais pretérito. Então, a gente vai ver agora o Nabucodonosor II, que vai formar o novo império, né? O Império Neo-Babilônico. Vamos seguir aqui com nossos slides. Nesse novo contexto, podemos destacar a ação, né, fortíssima de Nabucodonosor II, que reinou durante muito tempo, entre 612 e 539 a.C. Durante o seu governo, a civilização babilônica vivenciou o auge do seu desenvolvimento arquitetônico. Então, você vai ter a cidade da Babilônia, né, próximo ali mais à foz do rio Tigre e do rio Eufrates,
muito rica, muito pujante, com muralhas muito bem feitas, adornadas em alto e baixo relevo, com leões. Tá muito, muito bonito. O mundo viajava para lá. Eles viajavam para a Índia, faziam comércio com boa parte do mundo. Tinha uma produção também agrícola bastante rica, né? Bastante forte. Então, era um grande império. Homens do mundo inteiro, os gregos iam para lá, visitavam, deixavam material escrito sobre os babilônicos, inclusive. Bom, foi o auge do Império Arquitetônico, representado pela construção de muralhas que protegiam a cidade, luxuosos palácios, os jardins suspensos da Babilônia, que vão ser entendidos, inclusive, como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Inclusive, virou samba de enredo da Beija-Flor de Nilópolis, escola de samba aqui do Rio de Janeiro, nos anos 80. A samba cantava, né? Piná, Piná, a Cinderela negra que ao príncipe cantou. E aí vai falar, né? Inclusive, dos jardins suspensos da Babilônia no samba. Bom, o regime de Nabucodonosor também ficou conhecido pelo estabelecimento de novas conquistas territoriais. Ele vai fazer guerra contra o povo judeu, né, contra o povo hebreu. Ele vai fazer guerra também contra os egípcios. Ele vai chegar até o Egito. Ele passa, inclusive, ali ao norte do Egito, passa pelo Sinai e vai dominar o norte do Egito também. Então, foi um povo muitíssimo forte. E também vai chegar, né, a tomar o Reino do Sul, o Reino de Jerusalém. Ele chega ali, basicamente, em 605 a.C., toma o Reino do Sul. O Reino do Norte já havia sido tomado pelos assírios, que a gente comentou aqui antes, mas vai ser objeto da nossa próxima aula, né, os assírios. A gente vai focar ainda nos babilônios. E aí, ele, em 605, ele já havia tomado e saqueado ali o reino do povo judeu. Tá? E vai fazer com que Zedequias seja um rei vassalo a Nabucodonosor II lá para o povo judeu. Bom, esse povo judeu se revolta e aí, mais tarde, Nabucodonosor II, em 587, ele vai de volta, né, a encarar o povo judeu, e aí agora ele vai realmente escravizar aquele povo e vai levar o povo judeu para a Babilônia como escravo. Se vocês quiserem, sugiro, façam a leitura lá dos Salmos, do Salmo 137, que ele conta, né, um canto de lamentação, quando o povo judeu ele consegue uma graça, ele faz um canto de louvor a Deus. Quando ele vive uma situação, né, de desgraça, ele vai fazer um canto de lamentação. O Salmo 137 na Bíblia, ele é um canto de lamentação do povo judeu, que é aprisionado, o Reino do Sul é sufocado, é suplantado, milhares de judeus são levados, né, para centenas de quilômetros de distância para serem escravos, né, do Império Babilônico de Nabucodonosor II, claro, lá na terra entre os rios Tigre e Eufrates. Depois do governo e os domínios, né, de Nabucodonosor, né, II, o próprio Império Babilônio vai viver um momento de decadência, de fragilização, e depois eles vão ser, né, dominados pelo povo persa, com Ciro I. Aí depois a gente vai ver também aqui numa outra aula, teremos uma aula sobre os persas, que vai ser um outro povo guerreiro que vai ter uma relação também muito forte, dinâmica e complexa com os gregos. Mas isso é motivo para a gente discutir numa outra aula. Hoje a gente vai ficar por aqui, né, com nosso estudo sobre o Império Babilônico e fechamos aqui com o Nabucodonosor II, né, suas aventuras e suas também desventuras, né? E a gente continua na próxima semana, aí sim a gente vai focar nos assírios, continuando nossos estudos ainda nos povos da Mesopotâmia. Ficamos por aqui hoje, um grande abraço para vocês, paz e bem, cuidem-se e até a nossa próxima semana.
Tchau, tchau, meus queridos.